Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Vamos à nossa reflexão? Hoje nós vamos refletir sobre a vida de uma menina. Será que uma menina teria alguma coisa para nos ensinar? Vamos ver. Está no livro de 2 Reis, capítulo 5. A partir do versículo 1 diz assim: Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença na pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à patroa: Eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, porque ele o curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou: Vá falar com o rei de Israel e entregue ele esta carta. Naamã saiu, levou uns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E a carta que ele levara dizia assim: Esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure. Diante aqui dessa situação, nós vemos e entendemos que essa menina israelita que foi parar na casa de Naamã foi levado para a casa dele sendo escrava. Ou seja, o escravo não tem opção. Foi levada à força, foi levada contra a sua vontade para aquela casa. E aí ela passou a servir a mulher de Naamã. Imagina aí, essa menina olhando para a cara do homem que levou ela escrava todos os dias. Essa menina tinha aqui uma grande decisão na sua vida. O que ela deveria fazer? Qual era a postura dela diante daquela situação? Lembrando que ela era uma pessoa israelita, uma pessoa que conhecia o Senhor, que conhecia a palavra. E pelo que ela faz, a gente entende que ela é uma pessoa crente, uma pessoa realmente temente ao Senhor. Mas como também nós conhecemos o Senhor e a sua palavra, nós entendemos que muitas batalhas nós travamos na nossa mente. Muitas coisas vêm ao nosso pensamento, coisas boas e coisas ruins, e nós ficamos naquela luta até decidirmos o que fazer ou que posição tomar diante daquela situação e diante daqueles pensamentos. Com a menina, eu acredito que não foi diferente. Por mais que ela temia o Senhor, por mais que ela conhecia a palavra, as lutas na sua mente devem ter sido grandes. Mas essa menina tomou uma grande postura, uma grande decisão. Ela decidiu abençoar aquele homem que a levou à força, que a levou escrava, que tirou da sua cidade, da sua casa, para morar em um lugar onde ela não conhecia ninguém. E ser forçada a servir a alguém. Ela decidiu abençoar aquele homem. Nós servimos pessoas quando nós vamos trabalhar em algum lugar. Nós escolhemos o lugar, nós colocamos currículo, nós vamos lá conversar para ver se alguém nos escolhe. Então nós escolhemos. Quando nós nos casamos também, nós escolhemos servir ao nosso esposo também, porque nós arrumamos a casa, não é só para nós, é para ele também, fazemos a comida e um tanto de coisa. Quando nós temos filho ou filhos, nós também estamos ali decidindo servir. E filho nós servimos para a vida toda, não é só quando é pequenininho. Então, muitas situações nós decidimos a quem nós queremos servir. Mas essa menina não teve escolha. Pelo que conta, pelo que a gente consegue absorver daquela história, mesmo que a Bíblia não entre em grandes detalhes, como ela está conversando com a mulher de Naamã, e ela tem crédito da mulher de Naamã, ao ponto de falar para Naamã e a Naamã também acreditar,
dá-nos a entender que essa menina era uma pessoa bem-humorada, feliz, sorridente, que transmitia confiança e paz, mesmo em meio àquela situação que ela estava vivendo, que era de escravidão, de servir sem ter podido escolher. Aquela menina estava ali passando um bom exemplo. Então essa decisão ela tomou, mesmo em meio a tantos pensamentos negativos, né? A servir um homem que me levou à força, eu queria estar na minha casa e tal. Ela decidiu abençoar aquela casa, aquela família e servir-nos com todo amor e todo carinho, entendendo que em tudo Deus tem propósito. Muitas vezes nós passamos por situações difíceis que nós não queremos, que nós não desejamos para ninguém, mas que infelizmente vivemos e passamos. E é onde nós temos que entender. A Bíblia fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Deixa eu ver aqui direitinho no final do versículo. Que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Então, todos aqueles que amam a Deus e que vão se encaixar, que vão ser chamados para um propósito de Deus. Então, aquela menina, ela não escolheu estar naquela situação. Ela não queria. Mas se ela estava ali, ela decidiu, primeiramente, viver para servir bem aquela pessoa que lhe fez mal. Decidiu tirar de todo o seu coração toda mágoa, todo rancor, ou decidiu não deixar que isso entrasse no seu coração. Então ela viveu bem-humorada, em paz, feliz, mesmo naquela situação de escravidão. E isso foi transmitido para os patrões, tanto que eles confiaram, eles acreditaram, eles deram crédito à palavra dela. Muitas vezes nós nos deparamos com situações na nossa vida em que nós precisamos tomar essas atitudes também, ou decisões, de perdoar ou não, de servir ou não, de fazer o bem ou não, mesmo que a outra pessoa não mereça, mesmo que a outra pessoa esteja fazendo mal a nós, nós aí temos que tomar uma decisão de fazer o bem ou não. E é onde entra a guerra na nossa mente de tantos pensamentos bons e ruins e onde nós temos que optar. Mas uma coisa nós precisamos nos lembrar, de quem nós servimos e o que nós temos aprendido do Senhor, né? Nós não podemos esquecer do Senhor e da sua palavra em momento nenhum, mesmo e principalmente em momentos difíceis. Nós precisamos acreditar e confiar que o Senhor ele é conosco em toda e qualquer situação. E que o Senhor nos guarda e cuida de nós em qualquer situação. E que se Ele não mudou a situação em que nós estamos vivendo, é porque Ele tem propósito naquela situação ou naquele lugar e momento em que nós estamos vivendo e passando na vida de alguém. Se nós buscarmos entender por esse lado, a situação fica mais fácil de ser vivida e nós vamos passar por essa situação com mais facilidade, acreditando ou dando crédito mais no propósito de Deus. Todos nós temos um propósito pelo qual o Senhor nos escolheu para virmos a essa terra. Eu não sei como foi a sua infância, como foi a sua adolescência, como foi a convivência com seus pais, ou se você não teve pais para poder conviver, né, passar a sua infância. Essa menina nos ensina isso. Mesmo em situação difícil, uma menina, ela confiou no Senhor e ela continuou fazendo aquilo que ela acreditava que era certo, obedecendo os princípios do Senhor e sendo bênção, abençoando aonde ela passava, com quem ela estava. Ela conseguiu trazer a vida de volta a Naamã, porque ele estava com lepra, ele iria morrer, era questão de tempo, ele iria morrer. E ele conseguiu, através da vida dela, a sua vida novamente de volta, a alegria da sua vida. É isso que nós temos que entender. Pessoas dependem de nós, como nós dependemos de outras pessoas. Nós precisamos entender que nós somos influenciadoras e que nós estamos nessa terra com o propósito de abençoar vidas, de abençoar pessoas, por mais que elas não mereçam. Que esse sentimento brote em nós, não é pela pessoa merecer, é por quem nós somos e pelo que nós temos aprendido do Senhor. Que nós temos que amar independente daquela
se vamos ter o retorno de perdoar, independente se nós vamos ter o retorno, porque vai fazer bem a nós mesmos. Quantas pessoas estão presas ao passado, à infância, porque passaram situações difíceis, situações terríveis, e que muitas vezes ninguém sabe, só ela e Deus. E ela convive com aquela dor, com aquela tristeza dentro dela que ninguém sabe. Mas também ela não conseguiu jogar para fora, ela não conseguiu liberar o perdão, ela não conseguiu lidar bem com aquela situação. E vivem com isso até hoje. Dentro da sua casa, muitos trazem para dentro do casamento, num relacionamento com o esposo, com filhos, e acaba fazendo com que a sua família viva situações terríveis por conta desse trauma, que mesmo ela sem querer, mas ela consegue transmitir sentimentos, palavras, ações que vão desagradar a todos. Então, assim, todo mundo na vida passou por situações difíceis e situações que não queriam. Mas nós precisamos entender e guardar no nosso coração que o Senhor está no controle da nossa vida. Você precisa entender que você nasceu com o propósito de Deus e que você precisa cumprir esse propósito. Que Deus tem sim propósito na sua vida. Deus tem planos na sua vida e que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, independente do que você viveu, viva crendo que em tudo Deus tem propósito. Tudo o Senhor tem propósito de me fazer crescer, me fazer edificar e para me abençoar e edificar outras pessoas que convivem comigo. Amém? Existem muitas situações que a gente poderia citar aqui, mas a gente ia prolongar demais essa reflexão. Então, que o Espírito Santo trabalhe na sua vida e te faça refletir mais nessa palavra e te faça refletir. Que você é especial demais para o Senhor. E o que você passou não foi para te derrotar, não foi para te destruir, mas para te fazer uma pessoa mais forte, para te fazer uma pessoa vitoriosa e para te fazer um instrumento para abençoar pessoas através de cada situação que você viveu. Amém? Vamos orar então? Feche os seus olhos comigo. Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos o teu nome, entendendo, meu Deus, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor, nos livra de todo mal, nos livra do pior, por mais que nós já vivemos situações na vida que nós não desejávamos, que nós sofremos muitas vezes ao lembrar disso, mas que o Senhor traga cura nessa hora, cada um dessas mulheres, meu Deus, que viveram situações difíceis e que até hoje não conseguiu, Senhor, liberar o perdão, que até hoje não conseguiu viver livre dessa dor, desse sofrimento, que elas entendam, Pai, a partir desse momento, que é o Senhor é o Deus que nos cura, é o Deus que nos sara, que nos restaura e que está conosco em todos os momentos. Que haja, meu Deus, cura nas emoções de cada uma dessas mulheres, que elas sejam livres para perdoar, para amar, Senhor, para viver o melhor que o Senhor tem na vida dela, na casa dela, na família, Senhor. Em nome de Jesus, que elas sejam livres, assim como essa menina que era escrava, mas que era livre, que a sua alma era livre para amar, para perdoar e para viver o melhor do Senhor. Ela conseguiu, mesmo em momento de escravidão, em um momento difícil da sua vida, ser livre para proclamar o amor, a libertação, o poder do Senhor, o poder de cura sobre a vida de um homem que a fez mal. Pai, que possamos ser instrumentos para abençoar a vida de tantas pessoas que precisam ser amadas e que muitas vezes tratam pessoas mal, porque elas não sabem amar, porque não receberam de ninguém esse amor. Então nos ensina a ser essas pessoas, Senhor, curadas e saradas, para abençoar e curar pessoas, e principalmente a nossa família, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe sua vida e que você seja cheia dessa paz, desse amor e dessa alegria do Senhor. Assim como essa menina tinha na sua vida, no seu coração. Era uma escrava, fisicamente, exteriormente, mas dentro dela era uma pessoa muito livre, muito feliz e cheia de paz. Amém? Que o Senhor abençoe sua vida. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.